E aí, vamos dar uma olhada no que aconteceu com as principais moedas hoje? O dólar, depois de uma semana inteira só subindo, finalmente deu uma trégua. A gente vai ver também o que rolou com o euro, desvendar a situação bem particular do peso argentino e, claro, dar um mergulho no mundo sempre agitado do Bitcoin e do Ethereum. Bora lá? Olha, a grande notícia do dia, sem dúvida nenhuma, é o dólar. Depois de 7 dias seguidos de alta, deixando todo mundo meio tenso, hoje o mercado viu a moeda americana dar um passo para trás. Foi um verdadeiro alívio, um respiro mesmo. Mas a pergunta que não quer calar é: o que aconteceu, né? Por que, do nada, depois de tanto tempo subindo, o dólar resolveu cair? Vamos entender o que está por trás desse movimento. E o número que resume bem o dia é este aqui: R$ 5,53. Depois de 7 dias de alta, o dólar caiu quase 1%. Pode não parecer uma fortuna, mas essa queda quebrou uma sequência que já estava preocupando bastante, ainda mais depois de a moeda ter batido quase 5,60 mais cedo. Então, o que provocou essa virada? Foi uma combinação de coisas, sabe? Aqui dentro do Brasil, a tensão política, que sempre joga o câmbio para cima, deu uma acalmada com o cancelamento de uma entrevista do ex-presidente. Na economia, a prévia da inflação, o tal do IPCA 15, veio um pouquinho abaixo do que o mercado esperava, o que é um sinal positivo. E lá nos Estados Unidos, os dados do crescimento americano também ajudaram a tranquilizar os mercados, o que tira um pouco da força do dólar no mundo todo. E o euro, claro, não ficou de fora. A moeda europeia acompanhou o movimento e também caiu, fechando o dia em 6,51. Isso é super comum, viu? Como o dólar é a grande referência mundial, quando ele perde força contra o real, o euro geralmente vai junto. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Porque essa sobe e desce do dia a dia não acontece por acaso, né? Tudo isso faz parte de um contexto maior. Vamos ver como isso se encaixa nas projeções para a economia brasileira neste fim de ano. Para a gente ter uma visão completa, vamos dar uma olhada nas projeções oficiais. A nossa fonte aqui é o Boletim Macroeconômico mais recente do Senado Federal. É um documento que basicamente desenha um mapa de para onde a economia do Brasil está indo. E esse gráfico aqui resume tudo em 3 pontos-chave. Primeiro, o crescimento da economia, o PIB, está previsto para ficar em 2,24%, ou seja, um ritmo mais devagar. Ao mesmo tempo, a inflação deve fechar em 4,64%, ainda um pouco salgada. E qual a resposta para segurar a inflação? Juros lá em cima. A taxa Selic, nossa taxa básica de juros, está projetada em quase 15%. Na prática, isso quer dizer que o cenário é de desafio. A economia cresce menos, as coisas continuam caras e o crédito fica mais difícil para todo mundo. E aí, pessoal, beleza? Passando rapidinho para te pedir uma força. Se você está curtindo esse conteúdo, já esmaga o botão de curtir aí embaixo. Aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade que está vindo por aí. E que tal compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que também vai adorar? Deixa um comentário aqui dizendo o que você achou, eu leio todos. E o mais importante, vamos para esse vídeo juntos. Conto com a sua ajuda para fazer esse canal crescer cada vez mais. Valeu demais pelo apoio. Agora, mudando da água para o vinho, vamos para a Argentina. Lá, a história do câmbio é um universo à parte. Se alguém está planejando viajar para lá, olha, pode esquecer tudo o que sabia sobre câmbio. A diferença entre o que é oficial e o que acontece na vida real é simplesmente absurda. Se a gente entrar no site do Banco de La Nación, o banco central deles, vamos ver esses números aqui. $1 valendo uns 14,75 pesos. Só que na Argentina de hoje, o número do site quase nunca é o número que se consegue no bolso. E essa frase aqui, ela é perfeita. As regras do jogo mudaram completamente. Aquelas dicas de viagem de um ano atrás já eram. O famoso dólar blue, o paralelo, já não é mais a melhor pedida. A grande virada é que, para os brasileiros, a nossa moeda, o real, se tornou a mais valiosa por lá. Então, anota aí a dica de ouro para quem vai para a Argentina. Leve reais, em dinheiro vivo. E o pulo do gato está no lugar da troca. Tem que ser nos postos do Banco Nación, que ficam dentro dos aeroportos de Buenos Aires, o Aeroparque ou o Ezeiza. É só lá que o real é trocado pela cotação oficial cheia, sem perdas. E hoje, essa é de longe a melhor opção. Para não ter nenhuma dúvida, então, o ranking ficou assim. A melhor opção, disparada, reais trocados nos aeroportos. Em segundo lugar, mandar dinheiro pela Western Union. Usar o cartão Revolut é uma alternativa ok, razoável. Já levar dólar em espécie virou um negócio caro. E a pior de todas, como sempre foi, é comprar peso argentino aqui no Brasil. Nem pensar.
Bom, saindo das moedas de papel e indo para o território digital, o mercado de criptomoedas hoje está todo no vermelho. O sentimento que domina as negociações é o que os analistas chamam de medo extremo. O Bitcoin, que é a principal moeda desse universo, está sendo negociado na casa dos R$ 48 mil, com uma queda de mais de 2% só nas últimas 24 horas. O Ethereum, a segunda maior cripto, está seguindo o mesmo caminho, caiu 1,5% e está valendo um pouco menos de $3 mil. E para a gente sentir o humor do mercado, existe esse termômetro aqui, o índice de medo e ganância. Ele está marcando 11, o nível classificado como medo extremo. Isso significa que o pessimismo tomou conta e muitos investidores estão vendendo com medo de quedas maiores ainda, o que, claro, acaba empurrando os preços mais para baixo. Só que a história é um pouco mais complexa. Enquanto o pequeno investidor está com medo, os peixes grandes do mercado estão fazendo o oposto. Grandes bancos, como o JP Morgan, continuam apostando na tecnologia. Empresas gigantes, como a MicroStrategy, estão aproveitando a baixa para comprar mais Bitcoin. Ou seja, parece que essa queda tem mais a ver com a incerteza da economia global do que com uma crise de confiança na tecnologia em si. Os grandes jogadores estão de olho no longo prazo. Para a gente fechar, vamos juntar todas essas peças e fazer um balanço final desse dia bem movimentado no mercado. Resumindo o dia, a gente teve o dólar finalmente dando um alívio e quebrando aquela sequência de altas. Descobrimos que, na Argentina, o jogo virou, e o nosso real é a moeda da vez para o viajante. E no mundo cripto, o sentimento de curto prazo é de medo, mas os grandes investidores continuam firmes na aposta. E a análise de hoje deixa a gente com uma reflexão, né? A gente viu moedas tradicionais super voláteis, uma economia como a da Argentina que joga com regras totalmente próprias e um universo digital que é movido por emoções extremas. Diante de tudo isso, a grande pergunta que fica é, num mundo com realidades tão diferentes, qual dessas moedas vai ditar as regras do jogo financeiro no futuro? E aí, pessoal? Beleza? Passando rapidinho para te pedir uma força. Se você está curtindo esse conteúdo, já esmaga o botão de curtir aí embaixo. Aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade que está vindo por aí. E que tal compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que também vai adorar? Deixa um comentário aqui dizendo o que você achou, eu leio todos. E o mais importante, vamos para esse vídeo juntos. Conto com a sua ajuda para fazer esse canal crescer cada vez mais. Valeu demais pelo apoio